Boa noite, meus amores. Estamos ao vivo. Que maravilha
Sejam muito bem-vindos, que honra, que prazer estar aqui nessa noite com vocês, poder saudar todo mundo aí que está junto com a gente, que veio participar dessa live. Estou muito feliz, muito honrado. Eu fiz um curso da Pritadi e me encantei, né, pelo ser de luz que ela é e de tudo que ela tem para poder acrescentar nas nossas vidas e de nos tornar, de ser esse fator de soma nas nossas vidas, em busca dessa consciência. E estou muito feliz, estou muito emocionado com esse momento que a gente está vivendo. Bem-vindos todos. Vou falar um pouquinho de Pritadi, vou ler aqui uma apresentação para poder não esquecer de absolutamente nada, porque teremos uma noite muito especial, então fiquem até o fim, porque no final ainda tem uma grande surpresa, tá? Que prazer, que honra. Pritadi é uma filósofa, líder transformacional e cofundadora da Oeno Academy, uma escola de filosofia e meditação para a transformação da consciência. Ela oferece cursos nas maiores cidades ao redor do mundo, guiando pessoas pelas dimensões científicas e transcendentais da consciência. O seu TEDx, Como Eliminar o Estresse, a Infelicidade e a Ansiedade e Viver em um Belo Estado de Ser, foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. Seu mais recente livro, Os 4 Segredos Sagrados, que foi escrito em conjunto com seu marido, Krishnadi, se tornou um best-seller nos Estados Unidos e em Los Angeles. Pritadi e Krishnadi são únicos, pois são esposa e marido, e ambos são filósofos e místicos, capazes de impactar a consciência das pessoas por meio de seus estados iluminados de consciência. Ter Pritadi conosco é um raríssimo privilégio. Hoje, Pritadi irá compartilhar seus insights e irá também nos guiar por uma meditação. Por meio do recém-concluído Festival de Paz Mundial, ECAM, Pritadi e Krishnadi impactaram mais de 10 milhões de vidas em todo o mundo, ajudando a consciência humana coletiva a evoluir em paz. Nós temos Pritadi aqui conosco, então vamos receber Pritadi. Namaste. Namaste, Philip. So good to see you. Namastê, Felipe. Muito bom te ver. Muito bom. Que honra, que prazer. Gratidão. What an honor, what a pleasure. A heart full of gratitude for having you with us. It's so good to be with you this morning, able to cover distances, and to be with Brazil. It's an immense joy to me. É uma grande alegria estar com vocês nessa manhã, lembrando, né, que a Pritadi está na Índia, então maravilhoso estar com vocês hoje de manhã, estar com o Brasil, atravessando essa grande distância territorial, é um grande prazer. Prazer todo nosso. It is our pleasure, Pritadi. Pritadi, queria iniciar aqui a nossa conversa te perguntando, eu sei de todos os benefícios da meditação e as pratico, mas eu tenho muita dificuldade em explicar para as pessoas que de fato é a meditação e que ela proporciona em nossas vidas. Quer continuar? Terminou. Não, eu queria saber da senhora, que a senhora pudesse explicar o que é, de fato, a meditação. I practice meditation every day,
and I do feel all the benefits of meditation. But although I practice meditation myself and I do feel all the benefits of meditation, it's so hard to explain to other people what meditation truly is. So I would like to listen in your words. What is meditation, and what are the benefits after all? Meditation itself has a huge spectrum, and probably one needs to categorize it in order to understand the benefits of each kind of meditation. And of course, there are various meditations, but we can categorize it into three baskets. And dependent on one's personality and dependent on one's life, you can choose one of these. A meditação é um grande espectro, né? A gente, talvez para facilitar a compreensão, a gente deveria categorizar. E eu diria que a meditação ela é dividida em 3 categorias maiores, que a depender da personalidade da pessoa, uma ou outra categoria se adequa melhor. I don't know which one you adhere to, which form of meditation, but the first form of meditations can be categorized into concentration-based meditation, where the meditator focuses on one single point, a form, a mantra, and obliterates the rest from his or her focus. Eu não sei qual é o tipo de meditação que você pratica, Felipe, mas um tipo, por exemplo, é a meditação baseada em concentração, em que o meditante, ele coloca o foco em um ponto, digamos, o foco em um mantra, e aí ele tenta tirar qualquer outra distração que não seja aquele foco. The purpose of a concentration-based practices ranges from, wanting to experience greater mental health, enhancing efficiency, and going beyond thought to a thoughtless state, or to experience the divine. O objetivo dessa categoria de meditação, que é a baseada em concentração, é melhorar a saúde mental, aumentar a eficiência de uma forma geral, e além do pensamento, e também experienciar o divino. The second kind of meditations are a flow-based meditation or observation-based meditations. Here, the meditator does not control thought, but moves into a space of non-resistance and non-judgment. O segundo tipo é uma meditação baseada em flow, baseada em observação. Aqui, o meditante, ele não tenta controlar o pensamento. Ele entra num espaço de não resistência. In this meditation, there is no focus on a point, but an observation of a movement of thought, movement of breath, movement of the body, or movement in nature. It is an observation of a movement. Nesse caso aqui, não há observação de um foco, há uma observação num movimento, o movimento do pensamento, o movimento da respiração, o movimento da natureza. The purpose of observation-based meditation is to experience states of well-being, calm, peace, and serenity. O objetivo desse tipo de meditação é experienciar estados de bem-estar, calma, serenidade. And the third kind of meditation, third basket would be meditation as a happening. Here, meditation is not a conscious practice, but it is a happening. O terceiro tipo de meditação é uma meditação que é um acontecimento. Não é uma meditação em que é baseada na sua parte consciente, né? É um acontecimento mesmo. A meditator has no active role, but is a passive receiver. Nesse caso, o meditante ele não tem um papel ativo, ele é um recipiente passivo.
meditative states can happen spontaneously when an individual goes through an intense period of crisis, an illness, or sometimes brush with death. Estados meditativos podem acontecer espontaneamente, quando a pessoa, por exemplo, passa por uma crise muito profunda, ou tem até um enfrentamento da morte. Or when you have experiences of breathtaking beauty, say you're skydiving, or you're holding a newborn baby and looking into her eyes, or having a different view of nature. E esses estados meditativos espontâneos podem acontecer também quando você se depara com uma beleza assim inenarrável, né? Segurando um neném recém-nascido e olhando nos olhos desse neném, ou quando você, sei lá, tá voando de paraquedas e você vê aquela visão de um ângulo diferente. Você também pode entrar em estados meditativos espontâneos em casos assim. Meditative states can be induced when there is intense solitude, when you move into fasting or prayer or breath work or rigorous movement also. E também podem ser induzidos esses estados, como? Através de, ou pode ser assim, uma solidão profunda, a pessoa ficar, né, sozinha bastante tempo, através de jejum, através de trabalho respiratório. Just remind me, Pritaji, solitude, fasting, breath work, and there was a fourth one for inducing. Rigorous movement. Movimentos rigorosos podem induzir também esses estados meditativos. And some of the very profound states happen when a great mystic or a sage transfers a powerful state of consciousness to the other. E esses estados muito profundos de consciência podem acontecer também quando um místico ou um grande sábio transfere esses poderosos estados para os outros também. Transcendental meditative states can range from trance to expansive states of connection, bliss, states of divine communion, states of oneness with the universe. So meditation is a vast spectrum. Então, a meditação, ela vai muito além, né? A meditação vai muito além de estados de transcendência. Você pode, e isso pode se expressar através de um transe, ou pode se expressar através de estados expandidos de conexão, de comunhão, de uma sensação de unidade com o todo. Portanto, a meditação é um vasto espectro. However, we say that the fundamental purpose of meditation is to break the continuity of an unconscious, habitual thinking. Mas a gente diz que o propósito fundamental da meditação é quebrar um pensamento contínuo e inconsciente. Esse é o propósito fundamental da meditação. Actually, it is to break away from the white noise that is happening within you. Né? E se libertar daquele ruído interno que acontece dentro da gente o tempo inteiro. It is definitely to pause, to observe, to disentangle and to transform. Pausar, observar, se desemaranhar disso tudo e se transformar. Gratidão. Pritaji, eu havia falando em uma live que essa crise do Covid-19 que estamos atravessando seria um ciclo kármico. Explica para nós, por favor, um pouco sobre isso. Em que estágio estamos desse ciclo? Pritaji, I heard you speaking on one of these live sessions, just like ours today, that this COVID-19 crisis that we're going through is actually a karmic cycle. Explain to us a little bit about what you mean by that, what that is, and in which stage of this karmic cycle are we now? There are visible forces as well as invisible forces in the world. What humanity is going through is a phase of
extreme collective negative karma. Há forças visíveis e invisíveis no mundo, e o que a humanidade está passando agora é uma fase de um karma coletivo, de extremo karma coletivo. If you look around everywhere, you see there is a rise in cancer. The visible cause is definitely the lifestyle, the too much intake of sugar, or even say genetically modified foods creeping into our food chain. A gente vê, por exemplo, que há um aumento considerável de casos de câncer e cânceres, e a gente sabe que o motivo disso é o estilo de vida, excesso de consumo de açúcar, comidas geneticamente modificadas e esse tipo de coisa. But the invisible cause is the collective karma of humanity, where we are destroying the trees, we're destroying forests, without being conscious. Actually, you're destroying in the name of progress, in the name of pleasure. Agora, as forças invisíveis são essas desse karma, desse extremo karma coletivo. Estamos destruindo as árvores, estamos destruindo as florestas. A gente está num estado de nenhuma consciência do que a gente está fazendo. Tudo isso que em nome do progresso, em nome do prazer. Where is all the growth we have suppressed in the trees for? It would only come as cancer in the bodies of people. Can you repeat that, Pritaji? The suppressing of the trees' growth? Yes, we are suppressing the growth of trees in the forest. Yes. Mm-hmm. And it has to show up elsewhere. Okay. And it is showing up as cancer in the bodies of people. Ok. A gente está suprimindo o crescimento das árvores, né? E isso tem que refletir em algum lugar, isso tem que aparecer em algum lugar. E isso está aparecendo, por exemplo, em forma de câncer no corpo das pessoas. If you look at COVID, the pandemic, the visible cause is the virus. The visible cause is also the reduced immunity that people are experiencing. But the invisible cause, again, I would say, is the collective karma of humanity. Se a gente observar a COVID, qual é a força visível da COVID? É uma imunidade reduzida da população, da sociedade de uma forma geral. Mas qual é a força invisível por trás da COVID? Eu diria mais uma vez que é o karma coletivo que estamos todos enfrentando juntos. We do not have actually any business to interfere with wild animals. We are either killing them for pleasure or food, or we are destroying their forests to feed our cows and our bulls. It is a karma, it's a cycle. A gente não tem que ficar interferindo na vida animal, na vida selvagem, né, para o nosso prazer, para usar eles de alimento, né, destruindo as florestas para que a gente tenha espaço para esse gado que a gente quer comer, para ter espaço para os touros e coisas. É um ciclo que está sendo gerado aí. And these viruses are jumping from the wild animals to the domestic animals and now into our bodies. E esses vírus estão pulando dos animais selvagens para os domesticados e aí para os nossos corpos. If we are able to bring awareness, a little awareness to what we are doing, to the living condition of all the animals we kill to eat, if you're able to bring a little awareness to their fear and their sadness, their suffering state, their stress, makes even the ordinary viruses in the body to mutate, and it becomes deadly for humanity. A gente tem que trazer uma consciência, né? Tem uma palavra em inglês que é awareness, que não é bem consciência, é trazer uma atenção plena, né? A gente tem que trazer uma atenção para esses animais, por exemplo, que a gente come. Trazer atenção ao medo e à tristeza que eles sentem, o estado de sofrimento que eles passam, o estresse, causando com que até o vírus mais simples, mais ordinário, possa vir a se tornar um vírus mortal. Can you imagine the collective karma we are accumulating? Will that karma come to us as COVID?
Então aí você pode imaginar, né, o karma coletivo que a gente está acumulando. E aí vem para nós em forma da Covid, por exemplo. There's definitely a lot of madness in the name of relentless progress. The question is, what progress? Or the question is also progress in what? It only feels like a progress in greed. É isso tudo em nome do progresso. Aí a gente tem que se perguntar, que progresso? Estamos progredindo em que sentido? Porque para mim parece que é só um progresso em ganância. And the weight of the collective human karma is weighing very heavily on every human being. And unfortunately, even the innocent fall as a victim to it. E o peso do karma coletivo está pesando muito até no indivíduo, até nos inocentes, que não tem nada de, né, estão sentindo o peso desse karma coletivo. And Philip, if you want the audience to know what is the way out of this negative karma, liberation from karma actually would happen only when there is a massive change in consciousness. Humanity has to awaken to oneness with nature and oneness with all life. And I would say this is the need of the hour. Nature and Life. E Felipe, se você quiser que a sua audiência saiba como sair desse karma coletivo, é que tem que haver uma mudança massiva, uma revolução em consciência. As pessoas precisam despertar para a unidade com toda a natureza, a unidade com toda a vida. Gratidão. E muito obrigado por nos presentear com essa consciência, com suas palavras, de extrema importância para todos nós. And thank you so much for gifting us with this consciousness and your words. They are very important for all of us. Definitely, Philip, because we have to learn to live in awareness with nature, live in awareness with the earth. And we have, in the name of progress, we have moved so much away from that, and we need to get back to it. Com certeza, Felipe, a gente realmente tem que aprender a viver de uma forma mais consciente, mais conectada com a natureza, com o planeta Terra. A gente, em nome do progresso, a gente se distanciou muito disso. Eu tenho visto muitas pessoas saindo de estados de sofrimentos até graves através da meditação. Como isso se dá? Pritaji, I have seen a lot of people getting rid of the shackles of suffering state, sometimes even severe suffering states, through meditation. How does that happen? We have seen freedom from suffering happen in our followers in 3 levels. A gente viu a liberdade, nossos seguidores se libertarem do sofrimento em 3 diferentes níveis. At the first level, one comes out of suffering through meditation by releasing a long-held emotion, be it long-held guilt or grief or anger or hurt. Uma das formas através da meditação foi quando vários desses nossos seguidores se libertaram de alguma emoção que vinha pesando. Pode ter sido culpa, raiva, mágoa e essas outras emoções. And when there is a release of emotion through meditation, that release can actually result in healing not only of the way you of your consciousness or the healing of your heart, but it also begins to heal your body. E quando há uma liberação assim de emoção, acontece uma cura. Cura não só da consciência, do seu coração, mas também de fato começa a curar o seu corpo. For example, a girl who's actually able to let go of her hate towards her body actually gets cured of eating disorder, and she's no more overweight.
Por exemplo, a história de uma garota que consegue se libertar do ódio, né, que ela tem em relação ao próprio corpo e cura um transtorno alimentar. At the second level, we have seen our followers become free of the habit of indulging in suffering itself. Because there is this strong realization that you don't need to respond to a problem or a challenge or an external obstacle in life from a suffering state. O outro caminho que as pessoas se libertam de estados de sofrimento é que a pessoa consegue cortar, se libertar do hábito de se permitir viver num estado de sofrimento. A pessoa tem uma forte realização, um forte insight de que ela não precisa responder aos problemas e desafios na vida, e estes virão com certeza, mas a pessoa não precisa responder a estes a partir de um estado de sofrimento. When one becomes very clear of the distinction between problem and suffering, and once you see that they are independent of each other, that is, you can have a problem in life, but yet deal it from a place of calm and a courage instead of moving into anxiety and anger. Quando a pessoa tem clareza da distinção entre problema e sofrimento, entende que problema e sofrimento não são a mesma coisa, então a pessoa consegue lidar com os problemas a partir de um estado de calma, a partir de um estado de coragem, e não a partir de um estado de ansiedade, nervoso. At the third level, they've ended the tyranny of suffering itself in their consciousness. O terceiro nível em que a gente vê as pessoas se libertarem do sofrimento é quando a pessoa consegue encerrar a tirania do sofrimento em suas consciências. The first level is a release of emotion. The second level is having a profound insight into suffering. The third level is uprooting the roots of suffering itself. That is, the brain, the physiology are transformed. That is, if earlier they had lived 70% of their time in unpleasantness and 30% feeling pleasant within, now they live in probably 95 to 98% in a beautiful state. And when that happens, we call such people as awakened. Então, só relembrando aqui, os três caminhos da libertação do sofrimento. O primeiro, uma liberação de emoção, conforme falamos. O segundo, quando a pessoa tem um poderoso insight, que ela não precisa viver em sofrimento para lidar com os problemas. E o terceiro, finalmente, é quando a pessoa tira raízes afora, né? Como se estivesse tirando uma árvore assim pelas raízes e jogando fora mesmo o sofrimento. E quando acontece isso, a pessoa ela de fato sofreu uma alteração fisiológica no cérebro. E aí o que acontece com essa pessoa? Enquanto antigamente ela passava 70% da vida insatisfeita e 30% felizinha, agora ela passa a ficar 98% mais ou menos da vida num beautiful state, num belo estado interno. Essas pessoas a gente chama das pessoas que estão despertas. Maravilhoso. That's so beautiful. Prita, mesmo vindo de uma tradição religiosa e filosófica, que a senhora pode falar do lado científico da meditação? Prita Ji, although you come from a religious and philosophical tradition, what can you say about the scientific side of meditation? I would say one of the breakthroughs of the past 50 years is been the interrelationship between spirituality and neuroscience. Eu diria que uma das grandes sacadas dos últimos 50 anos foi o entrelaçamento entre espiritualidade e a neurociência. Our brain is like a radio that opens to different experiences at different frequencies. O cérebro é como um rádio que se abre para diferentes experiências em diferentes frequências. Just like how our heart has a pulse,
our brain too has a pulse. Assim como o nosso coração tem um pulso, o cérebro também tem um pulso. There are new electrical impulses that pass amidst our neurons and nerve cells in the brain. Há impulsos elétricos de neurônios que mandam sinais no nosso cérebro. And they are measured in terms of cycles per second. E são medidos em termos de ciclos por segundo. Most people, for the largest time of the day, experience beta frequency, which is when the brain is beating at 14 to 40 cycles per second. A maioria das pessoas ficam na frequência beta, que é quando o ciclo fica entre 14 a 40 ciclos por segundo. At this frequency, what your brain tunes into is a cacophony of thought noise. Nessa frequência, o seu cérebro se sintoniza a uma cacofonia de ruídos. It is like constant, non-stop inner chatter that is not allowing you to focus on anything or savor anything in life. É um diálogo interno constante, sem parar, que não te permite desfrutar essencialmente de nada na vida quando você está nessa frequência. It is a very poor experience of life. É uma experiência muito pobre da vida. The second frequency at which a brain operates is the alpha frequency, and your brain is calmer, and it pulses at 8 to 14 cycles per second. A outra frequência em que o seu cérebro pulsa é a frequência alfa. Nessa frequência, o seu cérebro está mais calmo, e aí ele pulsa de 8 a 14 ciclos por segundo. And in an alpha frequency, your brain has the power to heal itself. Here, your visualization, your intention has greater power. Nessa frequência, o seu cérebro tem o poder de autocura. E aqui, nessa frequência, a sua visualização, a sua intenção tem muito mais poder. At this frequency, you tune into beautiful states. You tune into the divine. Then your prayers are answered faster. Nessa frequência, você sintoniza nesses belos estados internos, você se sintoniza com o seu divino e as suas orações são atendidas muito mais rápido. Theta is the next frequency of the brain, and here the brain vibrates between 4 to 8 cycles per second. A próxima frequência é a frequência teta, em que então o seu cérebro vibra de 4 a 8 ciclos por segundo. If you can be wakeful at this frequency, your third eye begins to open up and you experience astral visions, have the visions of the other world. Se você conseguir ficar nessa frequência de teta, mas estando desperto, o seu terceiro olho abre, você consegue ter visões astrais, visões de outros planos. And at this frequency, you even see, you even feel your divine, your personal divine, and it is your direct experience. You actually open up to the world of trance. E nesse estado, você de fato vê, você de fato sente o seu divino pessoal. Você tem uma experiência direta com o seu divino pessoal. E aí você se abre até para uma experiência de entrar em um transe. When your brain moves to the delta frequency, your brain is pulsing at 0 to 4 cycles per second. And oftentimes, this is how your brain is in a dreamless, deep sleep. E o outro, finalmente, é delta. Delta, ele vibra de 0 a 4 ciclos por segundo. Tipicamente, o seu cérebro entra nessa frequência quando você está em sono profundo e sem sonho, você está em delta. And if you are awake in delta frequency, you experience the samadhi states of nirvikalpa and savikalpa. These states flow through your consciousness.
Say that again. So, you said, and if you're awake in this frequency, you experience samadhi, and then you said two words I didn't recognize. Nirvikalpa and Savikalpa. They're two different states of samadhi. These states go through your consciousness. E se você conseguir ficar nesse estado de delta, nessa frequência de delta, mas em vez de estar dormindo sem sonhos, se você estiver desperto nessa frequência, você então experiencia os estados que são chamados os estados de samadhi, né? Os dois tipos de estado samadhi, que ela falou dois nomes em sânscrito que são impronunciáveis para mim. I told him, I'm like, I can't pronounce the words, but I explained what they are. Then there is yet another frequency which science has discovered very recently. And it is when your brain is pulsing at 40 to 100 cycles per second, the gamma brain waves. E tem uma outra frequência que foi descoberta recentemente pela ciência, que são as ondas gama, que é quando o seu cérebro está pulsando de 40 a 100 ciclos por segundo. Do you know what your brain tunes into in the gamma frequency? Sabe o que o seu cérebro sintoniza quando você está pulsando em gama? It tunes into deep insight. It tunes into a state of compassion and oneness. Ele se sintoniza com um estado de profundos insights, um profundo estado de compaixão, estado de unidade com o todo. It is the human body itself is an enigmatic machine. It is an incredible doorway to the mystic secrets of the universe. O corpo em si é uma máquina enigmática, né? É uma porta para os segredos do universo, nosso corpo. Science is beginning to have a grasp of the mystic potential of human consciousness. E a ciência está começando a entender o potencial místico da consciência humana. Gratidão. Tati, eu não consigo mais iniciar o meu dia sem a prática da meditação. Explica para nós a importância de meditar todos os dias. Pritaji, I got so used to meditating every day, I can't start my days without meditating anymore. Explain to us, what is the importance of meditating every day? If you look at any ancient civilization, Philip, there was always a time or an experience where they were able to let go of their past. And they were able to look at life afresh. It was a part of every ancient civilization. And unfortunately, with all the progress that we have made, what we are doing is we are accumulating pain, we are accumulating suffering, we are living in increased states of experiencing a lot of fear and a lot of discomfort in how we relate, how we live. And it is all accumulating slowly. Meditation as an experience will allow you to let go of your past painful experiences. It will be like allowing you to experience life afresh. And you would be really present to life. You would be present to your child's laughter. You would be present to a gentle touch by your partner. You would be present to the joy around you. You'll also be able to feel what is happening around you. And I feel it has to become a part of everyone's life. It is like a workout for an athlete. It is like a rehearsal for a ballerina. It is like a training that needs to happen where you are letting go of your past painful experiences so you can live life afresh. Otherwise, can you believe that every experience of your past pain is tinting or coloring the experience that you're having right now?
Todas as civilizações ancestrais, elas sempre tinham um momento em que elas se desapegavam, deixavam o passado para trás, né? Porque é importante você, de vez em quando, olhar para a vida de uma forma mais fresca, renovar o seu olhar para a vida. E todas as civilizações ancestrais faziam isso, através de celebrações, rituais e tal. Mas com esse progresso do novo mundo, com a modernidade, as pessoas começaram a acumular dor, mágoa, sofrimento, medo, desconforto com a vida, desconforto nas relações, e essas coisas foram se acumulando e se acumulando. Então, a meditação, ela é uma experiência que te possibilita se desapegar, deixar ir as experiências dolorosas do passado, para que você possa, então, viver uma vida renovada, e somente assim, então, ser um indivíduo mais presente para o sorriso de um filho, presente verdadeiramente para um cônjuge, para um parceiro, presente para as experiências que a vida te proporciona. Então, eu sinto que a meditação, ela tem que ser parte da vida, igual um treino de malhação na academia, que é todo dia, igual uma bailarina, tem que praticar todo dia para atingir a perfeição. É um treino mesmo, é um treino de você ir sempre deixando o passado para trás para poder viver uma vida renovada. Caso contrário, o que acontece é que o seu passado, se você não fizer esse desapego do passado, de vez em quando, o que acontece é que o seu passado, ele passa a macular o seu presente, ele passa a definir como vai ser o seu presente. Thank you, Roberta. That was a long one. Essa foi longa. See, if one is having or constantly experiencing everything in life from a state of stress, anxiety, fear, pain, loneliness, depression, one is missing out so much on life. Life can be experienced totally different. The inner experience can be so very beautiful. And that is why I feel meditation should become a part or integral part of everybody's life. It is not a fashion, it is not a fad that is going to disappear. I would say it's the need of the art, looking at the current state where the world is in, and a lot of predictions on the greatest pandemic of the world is not the COVID-19, but that of depression that people are going to face or already facing. It is important that we take this call very seriously and hold on to meditation, have a path to live and experience life from a beautiful state. Se as pessoas estiverem constantemente experienciando a vida a partir de um estado de estresse, de ansiedade, de medo, de depressão, pensa no tanto que elas estão perdendo, né? Tem tanta coisa maravilhosa para experienciar. E as pessoas podem viver a partir de um estado interno tão lindo, tão maravilhoso. Então a meditação, ela tem que ser parte integral da vida das pessoas. A meditação, ela não é modinha, não é uma coisa que está aqui, é a necessidade do momento, a meditação. Principalmente considerando como as coisas estão no mundo agora, tá? Há previsões de que a maior pandemia no mundo não é a Covid. A maior pandemia que a gente está prestes aí a experienciar é uma pandemia de depressão. Então a gente tem que levar muito a sério esse chamado, meditar e iniciar ou avançar numa jornada com a intenção de viver a vida a partir de um belo estado interno. Entendi. Suas palavras, a sua sabedoria toca no fundo da nossa alma, do nosso coração. Privilégio poder tê-la aqui conosco. Eu queria, antes da gente partir para a finalização da nossa live, que a senhora explicasse um pouquinho sobre o curso Manifeste. Eu tive o privilégio de participar
Irei fazer o meu segundo manifesto voltado para a família no domingo agora. Queria que a senhora pudesse convidar todos os nossos amigos, todo mundo que está nos assistindo, para poder entender um pouquinho sobre o manifesto e convidá-los aí para essa imersão maravilhosa que eu me senti, de fato, na Índia. Parecia que estava ao lado da senhora, de tão profundo que foi a experiência. E quero, muito em breve, poder visitá-la aí na Índia e poder vivenciar, ter essa experiência presencial também, que acredito que vai ser fantástico. Thank you so much for your words, Prita Ji. Your words really do touch our souls. It is a privilege and an honor to have you with us. And before we finish, I would like to ask you to please speak a little bit about the online course that you are offering to the Brazilian family, Manifest. I had the honor and the pleasure to participate in one, and I will also participate in the oncoming one that's going to be on Sunday for abundance of love for the family. And on the last one that I participated, it was so powerful. I felt it almost felt like I was in India. It was so profound, and I really do hope that as soon as possible, I want to go to India and I want to have the on-site experience of being in India. But please let us know a little bit about Manifest. When the world moved into the situation and followers were not able to come to India, or even my travel across the globe has been restricted, continues to be restricted. China was the first place where we began doing this process, a mystical process, a virtual mystical process, and it was such a powerful experience for all those people. And then when world began shutting down region after region, and the manifest spread across the globe, and we have manifests happening in different regions, and I really love coming to Brazil to do this manifest. And I'm so glad, Philip, that you were a part of the Manifest for Wealth. And today, this Sunday, it is going to be Manifest for Love and Abundance. Everything in life is a miracle. That is walking on two legs, or looking at the world with colors. There is, especially when you're faced with problems, there is a lot of strength that you derive when a loved one comes and holds you in your arms. Everything is a miracle. That is a miracle. Life itself is a miracle. I would say life is the greatest artwork of the divine. Say that again, I'm sorry? Life is a greatest artwork of the divine. It is the living existence, relationships, seeing, touching, everything is a miracle. Yes, let me translate this little part. Quando o mundo começou com todo esse problema, essa pandemia, e as pessoas não podiam ir para a Índia, e eu também fiquei impossibilitada de viajar, né? A gente começou, os nossos seguidores começaram a pedir que a gente continuasse seguindo aí com a nossa jornada, com a nossa missão. Então a gente fez o primeiro processo virtual, o nosso foi para a China, e foi muito poderoso. E aí depois o mundo, aos poucos, foi todo mundo fechando, todo mundo entrando em lockdown e tal, e aí a gente foi espalhando o Manifest, que é esse curso online, para outros lugares do mundo, né, também. Eu adoro o Brasil, Felipe, fico muito feliz que você tenha feito o último Manifest. Esse Manifest, eu acho que o último que você fez era de riqueza, né, e abundância de riqueza, e esse que a gente vai fazer agora no domingo é abundância de amor na família. Olha, tudo na vida é um milagre, né, e eu gosto de dizer também que a vida é a maior obra de arte do divino. But we want more of these miracles to manifest. We want more love, more joy, more abundance, more wealth, more health,
to find and tune into the right partner come into our lives. We want more of it. Mas a gente quer mais desses milagres da vida, que aconteçam mais deles, né? A gente quer mais amor, mais alegria, mais abundância, mais saúde, é que a gente quer sintonizar com o parceiro certo para a nossa vida. And people who do participate in this virtual mystical process have the ability to manifest miracles in their life. E as pessoas que participam desse processo místico virtual têm a capacidade de manifestar milagres em suas vidas. But how does it happen? It does not happen with something as feeble as positive thinking. One cannot manifest anything worthwhile from an ordinary consciousness. Mas como que acontece? Como é que acontecem esses milagres? Não, uma coisa é certa, não é através de pensamento positivo, porque ninguém consegue criar mais desses milagres a partir de uma consciência comum. In this process, you are led beyond your conscious mind. You're led into you're led beyond a space of everyday thoughts and informations. Nesse processo, vocês são guiados além da mente consciente, além dos pensamentos e informações do dia a dia. You're led beyond a space of dreams and experience, which you have not paid attention while awake. Além dos sonhos e experiências que não prestaram atenção ao estarem despertos. You are led into the deepest layers of your unconscious. Vocês são guiados para as camadas mais profundas da sua consciência. Where all your destructive beliefs and tendencies, problems that are flowing from your previous lives, your early childhood memories, your deepest emotional wounds are stored. Onde todas as suas crenças e tendências destrutivas estão armazenadas, que acabam sendo essas tendências e crenças destrutivas que criam os problemas na sua vida, né? Advindas de vidas anteriores, da sua tenra infância, ficam armazenadas lá na profundeza do seu consciente. In this mystical process, what happens is the purification of the unconscious. Então, o que acontece nesse processo místico é a purificação da consciência. And you are led to a space of deep connection with the divine. You can call it divine God, you can call it the universal field of energy or the universal intelligence. E aí o que acontece é uma profunda conexão com o divino. Chame você o divino de Deus, universo, inteligência universal, como queira, né? Mas essa profunda conexão com o seu divino. And as you have this profound connection with the divine, you enter the sacred miracle plane of existence. E ao ter essa profunda conexão com o divino, você entra num plano sagrado de existência. And here, in this mystical miracle plane, space, time, energy, matter, and consciousness all flow interchangeably as a mystic field. E nesse plano sagrado e místico, matéria, espaço, tempo, todos fluem como uma experiência mística. And in this mystical plane, everything is a pattern of energy. And here, matter, shape. E nesse plano místico, tudo é um padrão de energia. Well, where's Pritaji? Oh, so you said, and everything, and in this mystical plane, everything is a pattern of energy. And in this mystical and here matters shape, you said. You have, in this mystical plane, you have the ability to shape matter. To shape matter, Então, nesse plano místico, tudo são padrões de energia, e a partir daí você tem a capacidade de formar matéria. This plane of existence is a field of possibility. Esse plano é um campo de possibilidades. And it manifests as I lead you through the mystic dimension. These miracles begin to happen in your life. E become your reality.
E no manifesto, à medida que eu guio vocês nessa dimensão mística, milagres começam a acontecer na sua vida. E aí isso se torna a sua realidade, essa manifestação de milagres. And Manifest is coming to Brazil. I just seen the poster that went away. Yeah, it's coming to Brazil on the 25th of this month, and I would love to see every one of you there. O manifesto está indo para o Brasil, é especial para a família O&O Academy Brasil, no dia 25 de outubro, está aí na apresentação colocada, né, de 10 da manhã a 1h30 da tarde. And this manifest is to manifest love and abundance in family. Esse manifesto especificamente é para abundância de amor na família. Abundância e amor na família. Would love to have you back, Philip, on that. Vou adorar recebê-lo novamente, Felipe. Vai ser uma honra. E vai ser esse domingo agora, gente. E tem um link passando aqui com... Ela nos presenteou aí. Quem está assistindo a live vai ter um desconto especial através desse link aí. Eu vou soltar lá no meu Instagram também para vocês aí. Gratidão, Prita G. Thank you so much, Prita G. It's my honor. So he's just telling his audience now that it's this Sunday and that whoever enrolls during this live session is going to have a special condition. E para finalizarmos, infelizmente, a nossa live está chegando ao fim e eu queria agradecer imensamente todas as suas palavras, poder proporcionar esse grande presente, esse presente valioso para nós brasileiros. A gente está extremamente feliz e grato por tudo isso. E eu queria fazer um pedido, se a senhora pudesse terminar, concluir a live aí com mais um presente, que seria uma meditação para a gente fechar, como dizemos aqui no Brasil, com chave de ouro, esse lindo encontro, essa linda conexão. We're coming to the end of our live session. We would like to thank you. Everybody's extremely happy and grateful to have you, Prita G. But before we finish, I would like to ask yet another gift from you. If you could kindly finish this live session with a short meditation so that we can close it, as we say in Brazil, to close it with the golden key. Beautiful, Philip. Definitely would love to meditate with every one of you and give this experience. And I would like to thank you and appreciate you and for taking this message to your audience and wanting to impact lives, wanting to make their lives better. It's such a beautiful vision that you hold. Claro, vai ser um prazer terminarmos com uma meditação. Também quero te agradecer, Felipe, também foi uma honra para mim estar com você, e também quero apreciar e valorizar você ter essa intenção de levar essa mensagem para o seu público, com o desejo de impactar e melhorar a vida das pessoas que te seguem, que te acompanham. É uma belíssima visão que você tem. E Beta, muito obrigado também. Você é maravilhosa, você é incrível. Prazer. He's thanking me, Prita G. Obrigada. Always a pleasure. So all of you can be seated in a relaxed and stable position. Podem então sentar numa posição relaxada, permanecendo imóveis. Close your eyes. Fechem os olhos. Place your palms on your heart. Levem as mãos ao coração. Feel as if you are inhaling and exhaling from your heart. Sinta como se estivesse inspirando e expirando pelo coração.
Relax your palms. Pode relaxar as mãos agora. Now recollect any one profound experience of love from your past. Agora, lembre-se de uma profunda experiência de amor do seu passado. Get back to those moments of love. Volte a esses momentos de amor. You felt that someone had truly understood you beyond words. Um momento em que você se sentiu compreendido além das palavras. Or someone truly respected your feelings. Ou que sentiu que alguém verdadeiramente respeitava seus sentimentos. Someone truly recognized your worth. Que alguém verdadeiramente reconhecia o seu valor. Or someone accepted you as you are. E que alguém aceitou você exatamente do jeito que você é. Immerse in that experience of love that you had. Mergulhe nessa experiência de amor. Re-immerse in that experience. Mergulhe novamente nessa experiência. As your heart comes awake with this love, radiate this love from your heart to someone who's longing and striving for your love. Permita que o seu coração fique vivo, vibrando com esse amor. E emane esse amor para alguém que está desejando sentir amor de você. Feel your heart and their hearts be connected with rays of light. Sinta o seu coração e o coração dessa pessoa conectados por raios de luz.
from this space of connection, bliss, let their lives be beautiful. E a partir desse estado de conexão, abençoe o outro. Abençoe o outro que tenha uma bela vida. This beautiful state of connection will give purpose to your life. Esse belo estado de conexão trará propósito para a sua vida. Let there be love in your heart. Que haja amor em seu coração. Let there be love in the hearts of your loved ones. Que haja amor nos corações das pessoas que você ama. Let there be love in the world around you. Que haja amor no mundo ao seu redor. Bring a beautiful smile onto your face. Abra um belo sorriso. And you may open your eyes. E pode lentamente abrir os olhos. It has been a joy being with you, Philip, and thank you, Roberta, and a lot of blessings from India to everyone who's listening to this, and wishing that your life becomes beautiful. Foi uma alegria estar com você, Felipe, e estou enviando muitas bênçãos aqui diretamente da Índia para você, sua família e todos que estiveram conosco nessa live hoje. Uma grande alegria para nós também, muito obrigado. Foi muito especial. Muito obrigado por me permitir dar esse presente valioso para todos que estiveram aqui junto conosco. Gratidão, 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 gratidão. It was a joy for me as well. Thank you so much. It was a very special moment. Thank you for giving this present for everybody who is here. Gratitude, my full gratitude and my full gratitude. Would love to see you all at the Manifest in Brazil this Sunday or Saturday, I don't know. 25th. Sunday. Okay. Vou adorar vê-los todos no Manifest esse domingo. Estaremos lá. We will be there. Thank you so much. Namastê. Namaste. Ai, coisa boa.